Olá, juniores, paz seja com todos, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula de hoje? Hoje nós vamos falar sobre o poder da oração, né? Todos nós sabemos quão ela é importante na vida do cristão, não é verdade? Aí, meus amores, hoje a gente vai estar falando sobre Daniel. Daniel era um homem de oração, um homem que nos inspira até hoje em oração. E lá em Daniel 6, a gente vai encontrar a história que todos nós já ouvimos, né? Até o Nicolas, que é pequenininho, já ouviu, que é Daniel na cova dos leões, que está lá em Daniel 6. Você conhece essa história lá, tá? Então leia lá Daniel 6, tá? Conheça a história conforme a Bíblia conta, com os detalhes, preste atenção em tudo. Mas eu quero sobressair em uma coisa muito interessante que eu li, até marquei na minha Bíblia. Daniel, ele orava continuamente. Põe essa palavra na tua cabeça. Continuamente, ou seja, sempre, era costume, era hábito. A Bíblia conta que Daniel tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia. E aí a gente vê da importância da oração. E mesmo quando houve um decreto falando que era proibido, é proibido. Nós falamos de regra semana passada e a gente viu o quão é importante a gente obedecer as regras, né? E a gente vai ver hoje, né, que Daniel, ele não obedeceu a regra do rei, a lei do rei, mas como eu falei também semana passada, quando a gente não obedece, a gente também tem uma consequência. Então, a gente vai ver que Daniel orava continuamente. E o próprio rei reconhecia isso em Daniel, né? Tanto que ele fala, vamos resumir a história, né? Daniel orava 3 vezes ao dia, e Daniel era bem visto, era querido pelo rei, o rei gostava de Daniel. Mas havia as pessoas, né, os homens, que não gostavam de Daniel, então fizeram intriga na cabeça do rei, para o rei fazer esse decreto, de quem orasse, né, que só podia orar à estátua lá do rei, né, que o rei fez. E o rei aceitou e fez esse decreto. Mas os homens fizeram isso já sabendo que Daniel tinha um hábito de orar, então que o Daniel ia ser pego em algum momento se ele tentasse orar escondido, mas Daniel não orava escondido. Daniel, a Bíblia conta que ele ia para os seus aposentos, para o seu quarto e abria a janela e orava ali, na janela. Então quem passava via Daniel orando, então Daniel não orava escondido. E quando houve o decreto, ele também não orou escondido, ele foi no horário, na hora da minha oração, vou lá. É o meu momento com o Senhor, e ele ajoelhou e orou, e os homens passaram e falaram, agora. Foi lá no rei e falou, rei, lembra do decreto que o senhor fez, não sei o que quem desrespeitasse ia ser jogado na cova dos leões? Então, Daniel está orando nos seus aposentos. Então, o rei mandou buscar Daniel, perguntou, e realmente Daniel confirmou, estava orando. Então, joga ele na cova dos leões, mesmo gostando de Daniel, o rei precisava cumprir a lei que ele mesmo havia assinado o decreto, né? Então ele precisava cumprir, e ele cumpriu. Mesmo entristecido no seu coração por gostar de Daniel, a gente não gosta de ver as pessoas que a gente gosta sofrer, mas ele foi lá e, Daniel, vai. Daniel foi. E jogaram Daniel na cova dos leões, e o rei, a Bíblia conta que o rei não dormiu, tem noção? O rei não dormiu, preocupado com Daniel. Mas Daniel foi, no dia seguinte, o rei foi enlouquecido lá para a cova dos leões. Ai, meu Deus, Daniel. Daniel, você tá aí? E Daniel diz, né? O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. E um pouco antes, né? Quando o rei perguntou se Daniel estava vivo, ele ainda falou assim, ó, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o acaso que seu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Ou seja, o Deus que você serve sempre, o Deus que você ora sempre, continuamente, o rei falou. Então o rei sabia que Daniel era um homem de oração, sabia do apreço, né, do caráter de Daniel. E ali ele coloca, mesmo entristecido, ai meu Deus, será que Daniel vai me responder? E Daniel respondeu porque o Senhor mandou um anjo e fechou a boca dos leões. E aqueles homens, a gente sabe do final da história, né, que os homens que fizeram as intrigas foram para parar na cova dos leões e não chegaram nem ao fundo do poço, os leões já tinham devorado todo mundo.
Então, o que eu quero falar com isso? O que tem a ver a cova dos leões com a oração? Quer dizer que os 15 minutos que a gente dedica, não sei quanto tempo o Daniel orava, tá? Eu tô só parafraseando, botando os 15 minutos como referência. Os 15 minutos que a gente tem de comunhão, de intimidade com o Senhor, é o que vai te tirar da cova dos leões. É essa intimidade na oração, no clamor, que o Senhor vai responder a tua oração. Eu coloquei aqui alguns personagens que a gente vê na Bíblia que também oraram e também foi respondido, porque clamaram, porque tinha intimidade. Ana orou, o Senhor deu um filho, eu botei até as referências, tá? Para vocês acharem também as histórias. Josué, gente, Josué não só orou para o sol parar. Já viram essa passagem? É interessantíssimo. Já viu o sol parar? Hoje estava um sol de lascar. Você já viu o sol parar? Eu nunca vi. O sol parou. Josué orou e o sol parou. Jonas orou de dentro da barriga, arrependido, e o Senhor ouviu a sua oração. O rei Ezequias estava com uma doença. Deus falou para o profeta Isaías, fala para ele que ele não tem mais jeito não, que ele vai morrer mesmo. E ele orou, clamou, chorou, se quebrantou, e o Senhor lhe deu ainda mais 15 anos de vida. Tá bom, vou fazer conforme você quer e vou te dar mais 15 anos de vida. O homem que ia ter ali a vida encerrada, que ia morrer. Então, olha o poder, gente, olha o poder da oração. Então, a oração, quando a gente tem essa comunhão, esse compromisso, eu sei que orar dá sono, né? Tem gente que ora deitado, começa a oração, nem termina. Então, precisamos ter um momento com o Senhor. Orar. Orar é falar com Deus. Precisa falar palavras bonitas, precisa ter curso para orar. Você vai orar e o Senhor vai te ouvir, sabe? O Senhor vai te responder. Eu coloquei aqui, ó, que o Senhor... Deixa eu abaixar aqui um pouquinho para vocês verem. Que o Senhor, que a oração, ela quebra as dúvidas, o medo, a preocupação, a tristeza, o desânimo. Eu não sei qual o motivo da sua oração, mas o Senhor responde. Se você orar com o seu coração, sabe? E outra, não ore só quando estiver preocupado ou com medo, não. Tenha o hábito de orar. Seja como Daniel, como referência. Orar continuamente, todo dia. Tem um horário específico, um momento seu com o Senhor. Oração é comunhão. Oração é intimidade. Então vamos ter a oração como arma, como escudo, para ter o Senhor ao lado do Senhor, tá bom? Então é isso, galerinha, né? A gente viu que como a oração é importante, né? Na nossa vida, na vida do cristão. E hoje a nossa dinâmica vai ser assim, tá? Eu pedi para vocês separarem 3, 4 garrafas PET, contando que sejam vazias, não tem problema se for a pequena, se for a maior, tá? Não tem problema. Você vai pegar um papel, você vai escrever nesse papel medo, no outro tristeza, preocupação, desânimo. E vai fazer um papelzinho escrito oração. A oração você vai colar numa bola se você tiver. Se você não tiver bola, não tem problema. Você vai pegar uma meia, vai botar dentro da outra, vai fazer uma bolinha de meia. Fica pesadinha, dá para derrubar tranquilo. E as garrafas, tá? Distância para você tentar acertar as garrafas. 4 passos largos. Vai até as garrafas, põe elas lá, igual um boliche, tá? Dá 4 passos largos e joga a sua bola. E tenta derrubar, porque a oração vai derrubar o medo, a tristeza, a preocupação, o desânimo. Se você não tiver as 4 garrafas, só tem 2, por exemplo. Você vai colocar tristeza e medo, preocupação e desânimo, tá? Tudo acoplado né, nas garrafas que você tiver, tá joia? O importante é a gente ter isso em mente, que a oração derruba tudo isso e muito mais, tá? Então vamos orar? Essa é a nossa aula, espero que estejam sendo bênçãos as nossas aulas para a sua vida, que possamos sempre saber que precisamos seguir as leis, orar ao Senhor, ler a palavra, ser contínuo como Daniel era, tá bom? Pai querido, Deus amado, obrigada a Deus por essa rica oportunidade, Senhor, de aprender um pouco mais sobre o poder, Senhor, da oração. Sabemos, Pai querido, que não falamos sozinhos, sabemos que o Senhor nos ouve. Ouve, Pai querido, porque o Senhor é onipresente, é onisciente. O Senhor sabe, Pai querido, de todas as coisas, sabe, Pai querido, do nosso coração. Coloca, Senhor, na nossa vida, Senhor, essa frequência, essa continuidade em te buscar, em te servir. Guarda, Pai querido, a nossa família. Continua, Senhor, abençoando a nossa igreja, o nosso pastor.
Pai querido, toma, Senhor, as nossas vidas, Senhor, os nossos corações em Tuas mãos. Te agradecemos já por essa semana que vai se iniciar.